seja muito bem-vindo ao nosso encontro do dia, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre um coração com entendimento, uma palavra muito boa que vai trazer cura para as nossas vidas. Então já compartilha, já dá um like para que mais pessoas possam ver. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa, ative o sininho para que você possa estar recebendo as nossas mensagens de segunda a sexta-feira. Bom, vamos lá. Um coração com entendimento, queridos, ele é aquele que percebe as coisas e percebe as coisas boas. Agora, um coração torto, ele não percebe, ele só vai ver aquilo que é ruim, aquilo que ele enxerga, aquilo que está dentro dele. Então, na realidade, o que que acontece? A grande tragédia é que a maioria das pessoas acreditam na sua percepção em relação à verdade. Então, cada um de nós temos uma percepção e você acredita que a sua percepção é a verdade. Por isso, no processo de transformação do nosso próprio coração, é de absoluta importância da gente compreender a percepção do nosso coração e como lidar com ela. Como que a gente lida com as percepções, com aquilo que nós acreditamos, que está escrito em nosso coração, né? Então, como que nós lidamos com isso? Então, precisamos pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por exemplo, se no seu coração você crê que você sempre será rejeitado, se você acredita nisso, você vai ter atitudes que vai fazer com que as pessoas te rejeitam. O seu comportamento vai fazer com que as pessoas agem do jeito que o seu coração acredita. Se você acredita que você vai entrar no relacionamento e você vai ser traída, a sua atitude, o seu comportamento muitas vezes leva a pessoa a tomar essa atitude. E aí você vai falar, eu sabia que ele ia fazer isso comigo. Eu sabia que eu ia ser rejeitado. Então você vai trazendo essas verdades, porque na realidade, muitas vezes quando nós entramos num relacionamento, ou quando nós acreditamos em algo, por mais que a outra pessoa faça algo que prove ao contrário, mas você já tem uma crença aí dentro. Então você vai agir segundo a crença que está aí dentro. E esse comportamento, essa atitude, você nem percebe, né, o que você está fazendo. Né? Na realidade, é tão verdade isso em você que as suas atitudes você nem vai notar o quanto você tem agido para que isso que você acredita aconteça. Então, olha que sério, como as percepções, elas definem. Então, assim, se você tiver uma percepção correta, você vai ter aquilo que é correto. Se você tiver uma percepção torta dentro do seu coração, você vai ter você vai viver isso. Então, se você acreditar, eu tenho certeza que eu vou ser mandado embora. E aí você acreditou nisso de uma tal forma e colocou isso no seu coração. E aí você vai trazendo desânimo, você não vai ficando mais tão animado, você já não vai mais produzindo igual você produzia. E aí você é mandado embora. Aí você fala, sabendo? Eu sabia que ia ser mandado embora. Então, nós temos que observar, né? E falar para o Espírito Santo, sonda o meu coração, né? Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me. Porque assim, as nossas percepções muitas vezes nos levam para caminhos certos, se ela estiver certa, mas se ela estiver errada, com certeza você vai trilhar um caminho errado. Então, como compreender o verdadeiro problema, né? A maioria do problema em nossas vidas não tem nada a ver com Deus ou com o diabo, mas sim com as percepções erradas nossas. Então, por exemplo, olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então, esse versículo diz que o nosso coração, se ele estiver endurecido, cairemos na desgraça. Então, é tão importante nós entendermos se nós estamos com o nosso coração endurecido ou não, né? Para não ficar culpando Deus e o diabo de tudo. Ai, tudo na minha vida é o diabo, tudo na minha vida é Deus. Deus não tá me olhando, Deus não tá não sei o que lá. Não, muitas vezes o que nós vivemos é por causa da dureza do nosso coração. Não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. Então, olha o que a palavra de Deus diz lá também em Mateus 12:35. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. E o homem mau tira mau tesouro das coisas más. Então, assim, Jesus nos diz que tiramos coisas boas ou más do nosso coração. E essa escolha não tem nada a ver com Deus e com o diabo. É nossa. É dentro daquilo que nós deixamos
encher a nossa mente, encher o nosso coração, e nós vamos tirar coisas boas ou mal. Então, assim, o que você tem? Que tipo de fruto tem saído aí? Né? Que tipo de escolha, né, você tem tirado de dentro do seu coração? Você tem permitido ele prevalecer aí, né? E aí também em Marcos 16, 14 diz assim, ó, mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Então, assim, esse versículo, ele, mesmo depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus ainda repreendeu os seus discípulos sobre a incredulidade, né, que sempre causará problemas terríveis na vida deles, né, consequências graves, que geralmente é resultado do quê? De um coração endurecido. Então, por exemplo, Tomé lá falou assim, olha, só se eu tocar, só se eu, né, se eu não tocar e não ver, eu não vou acreditar, né, e aí o próprio Jesus fala, bem-aventurado, felizes aquele que viu, que não viu e creu. Então, nós temos que ter discernir um conhecimento profundo daquilo que nós estamos tendo de crença, de verdade sobre as nossas vidas. Na escolha não devemos ser determinada pelas perguntas, né? Então, normalmente, quando nós vamos assistir alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, o que nós fazemos? Será que isso é pecado ou não? Será que eu posso fazer isso ou não? Então, muitas vezes nós temos essa pergunta. Será que eu devo agir assim ou não? Né? Então, como que nós devemos fazer? Perguntar se é bom ou se é ruim? Não, nós devemos... Que tipo de verdade está escrita no meu coração? Como isso pode influenciar o meu coração? Então, por exemplo, eu vou assistir uma série, né? Como isso pode influenciar o meu coração? Né? Eu vou em tal lugar. Como isso pode influenciar o meu coração? Eu vou ver tal coisa na internet. Como isso pode influenciar o meu coração? Perceba, queridos, que o que nós vemos, ouvimos e lemos influencia demais o nosso coração. Então, se você não está bem, né, com alguma coisa aí, você vai assistir algo que vai te deixar mais deprê, mais para baixo, coisas, sabe, ruins, traição, sabe, coisas que não te agregam em nada. Você vai ficar mais para baixo ainda. Então, assim, como é importante nós perguntarmos o que eu estou fazendo vai influenciar no meu coração? O que isso vai escrever no meu coração? Que eu estou lendo, que eu estou assistindo, né? O quanto que isso tem mexido dentro de mim? Porque é sério. Porque quantas vezes, às vezes, a gente vai dormir com um filme que nós assistimos, ou o último capítulo de uma série, nós ficamos com aquilo na nossa mente, né? Quantas coisas tem de ódio, de raiva da pessoa que guarda mágoa, que fica... E você fica com aquilo, né? Ela tem razão, tem guarda-raiva mesmo. Então, olha quantas coisas a gente vai escrevendo, né? Olha a importância da gente dormir lendo um bom livro, lendo a palavra de Deus, né? Conversando com Deus e dormindo com as coisas boas, escrevendo coisas boas em nós. Olha como nós temos a oportunidade, como é o nosso dever de buscar coisas boas para dentro de nós, né? Então, como ter um coração com entendimento? Você não obtém um coração com entendimento, queridos, através de imposição de mão de alguém, né? E também não consegue um coração com entendimento vendo milagres. Porque se você olhar, o povo de Israel viu milagres, né? O mar se abrindo, coisas incríveis acontecendo ali, de livramento deles ali no Egito. E mesmo assim, tinha um coração endurecido. Então, primeiro, nós temos que passar tempo com Jesus. Você tem que passar tempo com Jesus. Você tem que ter um tempo de oração. Você tem que ter um tempo de autoconhecimento, porque senão você não vai viver um coração puro, um coração limpo, né? Então, você ter um tempo de jejum. Queridos, jejum, ele não é só questão de... eu vou jejuar porque eu quero que Deus me dê isso. Não, o jejum não tem nada a ver com barganha. O jejum, ele é tão importante para o nosso corpo, para a nossa saúde, para que as nossas células funcionem direito. Deus estabeleceu o jejum porque ele sabia o quanto que isso era importante para o nosso corpo, né? Então, quando nós ficamos um tempo sem comer, o nosso corpo ele vai se renovando, porque as células vão se renovando, porque você precisa dar esse descanso para os seus órgãos, para o seu organismo, né? E quando você fica esse tempo sem comer, ele vai fazendo uma limpeza,
né? Olha a importância do jejum. E aí, nesse tempo que você está jejuando, você vai buscar Deus em oração, né? Vai ter uma intimidade, vai ler a palavra. Então, tudo isso traz crescimento para a nossa vida e vai mudando muitas crenças erradas em nosso coração, né? E nós devemos escolher acreditar naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Então, nós temos que meditar. Como que eu medito, Mara? Como assim meditar na palavra de Deus? O que é meditar? Então, você tem que imaginar. Imagina. Então, assim, a palavra de Deus fala que os puros de coração verão a Deus. O que é ser puro de coração? Então, você começa a imaginar a pureza do seu coração, sabe? Você liberando perdão, você se vendo a Deus, entendeu? Você conseguindo... A palavra de Deus fala assim que a gente deve perdoar. Então, você tem que imaginar você perdoando aquela pessoa, né? Vai trazendo a imaginação, vai meditando naquilo ali, ó. Então, você vai trazendo isso no seu coração, você vai meditando nisso e as coisas vão acontecendo. Né? Então, olha a importância de nós meditarmos na palavra de Deus, no que ela diz a respeito de como nós temos que agir, como nós temos que fazer. Então, faça isso, que você vai ver a sua vida ser transformada. Quando nós escolhemos buscar sabedoria, conhecimento e entendimento, Deus vem e transforma a nossa vida. Transforma tudo aquilo que nós... quando nós paramos e buscamos, Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele renova as nossas forças. E que essas verdades sejam muita verdade em sua vida, que ela seja real em sua vida, e que você viva isso de verdade, verdadeiramente. Porque Cristo, a palavra de Deus, é a verdade que nos liberta. Tá bom? Deus abençoe, compartilha e até amanhã, se Deus quiser.